escrever o livro inteiro em torno de 9 meses. 9 meses? É. E foi o tempo também que o trabalho em paralelo também foi acontecendo na faculdade? Foi justamente no mesmo... Em 9 meses você fez 2 coisas juntas? Foi. Uma com muito empenho e a outra nem tanto. Tá certo. E conta pra gente um pouco, explica um pouco pro pessoal, por que do nome Cicatrizes e Tatuagens? Você disse que é uma metáfora, uma analogia com uma teoria sua, que inclusive é muito legal. Prestem atenção porque é bem bacana, bem profundo mesmo. O tema central do livro são as marcas que a gente adquire durante a vida, né? As coisas, lugares, momentos, qualquer coisa que marque a gente por algum motivo. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Exatamente. E aí a metáfora é que as cicatrizes são as marcas que tem muita, isso acontece sempre, né? Que alguma coisa marca a gente mesmo que a gente não queira. Entendi. Pro lado mais pro ruim, assim. E as tatuagens são as marcas que a gente elege, né? As coisas que a gente quer que fiquem. Você até comenta no livro que tem 2 que você escolheu, né? 2. Tem 2 tatuagens, uma espécie, né? Você faz uma analogia a 2 amigas suas. Exatamente. Que são que seriam 2 tatuagens. No agradecimento, porque são pessoas que eu elegi, né? Pra que ficassem comigo, né? Entendi. Quer dizer, interessante isso. Você, fora todo, enfim, toda a história, todo o romance que é criado no livro, você ainda também embutiu esse conceito que no final das contas é passado pela própria história. Exatamente. Entendi. E fala um pouco mais sobre o livro, um pouco além desse conceito macro da obra, do que se trata a história. Conta para o pessoal que está assistindo um pouco, não tudo para eles poderem ler, mas conta um pouquinho da história para eles conhecerem um pouco mais do livro. O livro trata da história do Fábio, que é o personagem principal, que tem 2 grandes amigos. Não vou falar muito, né? As pessoas vão ler depois. E eles se envolvem numa trama de segredos que podem se revelar ou não, que entra aí a cicatriz e a tatuagem, que para alguns aquilo vai machucar e para outros não, vai ser uma lembrança agradável. Positiva. Então, na verdade, é uma coisa que acontece que para alguns fica com uma lembrança boa e para outros não. Exatamente. Esse é a trama central é sobre essas ligações de amizade. Entendi. Que muitas vezes podem ser cicatrizes ou tatuagens. Exatamente. Dependendo de como acaba a coisa. E fala uma coisa, esse livro, ele é editado pela Edições GLS, inclusive no meio da história tem trata sobre homossexualidade também. Sim. Mas esse livro, você diria que é específico para esse público ou ele pode ser lido por outros públicos também? Então, na verdade, eu acho que qualquer pessoa pode se identificar com a temática que eu proponho e com a história, a maneira como eu desenvolvo ela, porque não nada específico, né? Como a gente está falando de marcas de vida, eu acho que na verdade eu estou falando para todo mundo, porque é uma coisa que todo mundo passa. Uhum. E você tem assim, obviamente que você, pelo menos normalmente os autores fazem isso antes de sair com os livros, algumas pessoas de confiança leem o livro antes. Né? E você sentiu um feedback diferente dependendo da opção sexual da pessoa ou não? Todo mundo teve mais ou menos a mesma impressão? Não, na verdade não. A única pessoa que eu deixei uma pessoa ler o livro enquanto eu escrevia, que é uma grande amiga que também escreve, e aí eu ia mandando para ela e pedindo a opinião dela. Cada página mais que eu colocava no livro eu já mandava, e ela ia me dando o feedback dela. E, inclusive é uma heterossexual e ela se identificou muito com a história. A história eu acho que eu narrei de uma maneira bem íntima, assim, bem próxima de qualquer um. Como a narração é em primeira pessoa, é como se você estivesse contando mesmo para outra pessoa ouvir. E eu acho que ficou bem íntimo, assim. Eu acho que qualquer pessoa que lê pode se identificar, porque a temática é muito universal. Entendi. A Carla aqui já está
Eufórica que tem perguntas do chat já para tem umas serem perguntas feitas. para você aqui. Manda aí, cara. Felipe, eu estou aqui com o Fábio Niterói. Tudo bem, Fábio? Ele está querendo saber se esse livro é uma autobiografia. Não. Eu acho que isso é uma teoria minha, mas enfim, alguns escritores podem não compartilhar dela. Eu acho que sempre que você vai escrever alguma coisa, se ela não partir do seu íntimo e se ela não conversar diretamente com você, automaticamente ela não vai conversar com ninguém. Porque se você não conseguiu se identificar com aquele tema... Quem dirá os outros, né? Ninguém vai conseguir também, porque você não vai conseguir passar aquilo com verdade. O livro é, sem dúvida, meu primeiro livro, sou muito novo, 23 anos, ele é muito íntimo para mim. Existem passagens, como eu estava falando das metáforas, da cicatriz e das tatuagens, quando eu fui falar dessa experiência do personagem central que está narrando, eu fui falar a partir das minhas tatuagens, certo, e das minhas cicatrizes, que têm os meus significados, para mim poder falar disso com verdade. Eu não achei nenhuma outra forma, mas não é autobiográfico. Pode ter alguma coisa parecida comigo. Eu falo da minha cicatriz aqui, da sua tatuagem, da minha tatuagem, porque é a partir da minha experiência. Eu acho que isso é mais do que natural também, o autor emprestar um pouco do que ele viveu, das experiências, de como ele enxerga o mundo na construção de alguns personagens, né? E normalmente tem alguns autores muito famosos que falam isso. Normalmente, principalmente em romances ou em romances policiais, o vilão, ou enfim, o lado negro da história, tem até características que o autor gostaria de ter durante a vida como pessoa mesmo, mas não conseguiu evoluir. Então o autor, na verdade, ele fica brincando de criar personagens, e muitas vezes ele acaba misturando nesse balaio todo um monte de coisa dele e do personagem, né? Sim. Então, foi assim comigo também. Você percebia isso conforme você estava escrevendo? Percebia que em muitos momentos eu estava falando de coisas muito parecidas comigo, e ao mesmo tempo, quando eu percebi isso, eu percebi que numa hora eu podia brincar também. Entendi. De alguma coisa que eu poderia ter feito, ou que eu gostaria que tivesse sido daquele jeito. Tem liberdade para isso. Exatamente. Entendi. Tem mais pergunta aqui, Felipe. O Wilton, ele está primeiro perguntando qual a vendagem do livro. Deixa só a gente esclarecer, depois o Felipe vai falar no final, mas o livro ainda vai ser lançado, acho que em março, né, Felipe? Então a gente ainda não tem esse número para passar. Ele está aqui, inclusive, para divulgar o livro aí, né? Mas uma outra pergunta do Wilton é o seguinte: se você pretende escrever mais livros e de que outros temas, de qual tema gosta mais? Ou qual categoria gostaria de escrever? Categoria? Gênero. Eu não sei. O romance para mim é o... É o que eu gosto. Eu gosto de desenvolver história. E eu quero falar dessas coisas sempre que eu acho que pode comunicar para qualquer pessoa. De sentimentos universais, de emoções, de... lições de vida. É bem nessa linha assim que eu sigo em tudo que eu escrevo. Entendi. Tem uma outra pergunta interessante, até aproveitando o que você acabou de comentar. O Rolo Compressor pergunta se você consegue ficcionar bem, ou seja, você conseguiria escrever num próximo livro, na sua opinião, enfim, já que você já está fazendo N outras coisas, você conseguiria escrever um livro que a trama em si não tivesse acontecido nem nada parecido com você, ou necessariamente tem que ter alguma coisa ligada a uma experiência de vida que você teve? Não, você escrever uma trama que não seja parecida não é difícil. Eu acho que a emoção, a sensação, o sentimento da trama tem que estar envolvido com, você tem que estar envolvido com isso. Senão, geralmente quando a gente vai escrever um livro, eu não sei praticamente nada, é meu primeiro, mas para mim é assim pelo menos, eu estou sempre... me perdi.